Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Graças e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Obrigado pela sua presença. Marlene, Rosemary, Neide, Gláucia, Rosângela. Graças a Deus pela presença de vocês aqui. Com certeza nós vamos estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Flávia também, Ferreira. É um prazer estar aqui com vocês. Nesta noite eu coloquei como tema: do Senhor vem a vitória. O texto que a gente vai usar como base será segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, ou seja, segundo Crônicas, capítulo 20, tá bom? Dá tempo de você abrir, né? E daqui a pouco a gente vai fazer a leitura e vamos estar dando início com uma oração de gratidão pela nossa vida, uma oração também pedindo consolo para as famílias enlutadas. Hoje mesmo tive que ir a um sepultamento do meu primo, Alci. A igreja estava orando por ele, estava internado já há mais de uma semana. Teve uma melhora, mas infelizmente ele teve um ataque cardíaco ontem pela manhã e veio a falecer. Então eu peço que vocês orem pela minha família que está enlutada, pessoal lá de Austin, família Gaché, minha família. Deus nos abençoe, né? A gente também tem gratidão para fazer pelas pessoas que venceram, né? Mais uma batalha nessa semana. E essa semana que se inicia, a gente pede que o Senhor venha estar conosco novamente, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Vitória também da irmã Ruth, que teve sua alta, né? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Orem comigo. Ora aí na sua casa, ora com sua família, que eu vou estar orando por aqui, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um domingo que a gente passa junto aqui, através dessa mensagem. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Ó Deus, nos ajuda em tudo aquilo que nós precisarmos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor continua a nos abençoar, independente das nossas lutas, das nossas dificuldades. Mas quantas coisas, Senhor, nós temos para te agradecer. Ó Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós seríamos consumidos. Lamentações 3:22 fala isso. E a gente sabe, tem a certeza, que nós vivemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Toma a nossa família, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa, Deus, todos aqueles que estão enlutados, ó Deus, trazendo consolo, trazendo abrigo, trazendo refrigério. A minha família lá de Austin, a família Gaché, que nós perdemos o nosso primo Alci, mas o Senhor ganhou, graças a Deus por isso, porque nós temos a certeza que Ele está nos braços do Pai, pela fé que Ele declarava em Ti, Senhor Jesus. Nós cremos que Ele está na Tua glória pela nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem consolado toda a família. Nós temos também, Senhor, muitas coisas para Te agradecer. Te agradecemos pela vida, Te agradecemos pela segurança, Te agradecemos por conseguirmos chegar até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Independente das nossas lutas, nós cremos na vitória. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Bom, então, hoje nós estaremos lendo o texto no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E coloquei como tema: do Senhor vem a vitória.
Se você já abriu a sua Bíblia, né? Acompanhe por aí. Deixa eu ver um pouquinho de água, está dando um pigarro. Esse texto, até numa das reuniões lá com a diretoria da igreja, a gente fez uma reunião, até falei um pouco sobre esse texto, porque na verdade eu gosto muito desse texto. Sempre quando eu tenho a oportunidade de estar compartilhando esse texto com as pessoas, eu faço, principalmente dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo naquele momento. E na verdade nós estamos vivendo um tempo de lutas, um tempo de dificuldades, mas nós cremos que o Senhor está à frente da nossa batalha. Nós cremos que do Senhor vem a vitória. E não há luta que o Senhor não vença por nós. Nós temos que depositar a nossa fé no Senhor, para que Ele lute as nossas lutas, né? Nós sabemos que por nós mesmos nós não vencemos nada, né? Na verdade, por nós mesmos nós somos mais que perdedores, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Cristo nos assegura isso. E em meio a esse tempo de dificuldade, nós cremos que a vitória ela é nossa, nós cremos que nós temos um Senhor que está à frente, né? Isso traz o quê? O que para nós? Traz um conforto, né? Um conforto, principalmente nas horas difíceis da nossa vida, que nós passamos por momentos difíceis. Não só eu, você, nós passamos, né? Mas quantas coisas nós temos para contar? Quantas histórias nós temos para contar? Quantas bênçãos nós temos para contar, né? Tem até um cântico, né? Um hino, né? Que fala: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-a de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Irmãos, isso é tremendo. Esse hino ele é tremendo porque ele fala da nossa vitória em Cristo Jesus, né? E muitas das vezes a gente vai esquecendo, né, daquilo que Deus faz por mim, por você. E esse cântico, esse hino, né, ele faz a gente trazer a memória. Olha só, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, diz de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, se nós fôssemos fazer uma lista daquilo que Deus nos abençoa durante a nossa vida, nós certamente ficaríamos surpresos de quanta coisa Deus tem feito por nós, e muitas das vezes nós o quê? Esquecemos. Mas há tempo para a gente fazer a nossa gratidão, a gente agradecer a Deus, porque o Senhor ele não fica satisfeito com pessoas ingratas, que Ele abençoa, 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 abre o caminho, abre a porta, protege, ilumina, né? Da vida, da saúde, da família, da emprego, né? Da intelectualidade, da sabedoria. E às vezes a pessoa ela não reconhece que isso vem de Deus. E Deus com certeza fica muito triste com tudo isso. Mas nós somos um povo agradecido. Amém? Porque nós sabemos que a vitória ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Não é verdade? Então vamos ler o texto? Você achou o texto? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Vamos ler. A gente vai ler até, para não ficar muito prolongado, a gente vai ler até o 19, até porque é interessante a gente ler até aqui. Eu sei que é um texto muito longo, não é bom você fazer uma leitura muito longa, mas é necessário que seja lido para a gente ter compreensão do que a gente vai falar aqui nesta noite. Amém? Então está escrito assim: e sucedeu o quê? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede, ou em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, olha a oração dele, essa oração ela vai até
o verso 12. Presta atenção nessa oração. É uma oração para a gente pegar para a gente como modelo. Obviamente que nós temos outro paradigma, outro modelo, né? Que é a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Lá no Sermão do Monte foi nos ensinado em Mateus 6. Mas olha só, um modelo, um paradigma de oração para nós nesse tempo. Verso 6. E disse, olha a oração agora, ó. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Olha que oração maravilhosa. O verso 13 diz, todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, ou seja, Jaziel era neto de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Vamos parar por aqui, né? Então está aqui a história, né? E vamos fazer uma oração para agradecer por esse texto. Senhor, nós te agradecemos por este texto, por essa palavra maravilhosa. Coloca ela em nossos corações, Senhor, e nos ajuda a cada dia, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Então, está aqui essa história, né? Que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, e a gente colocou como tema, do Senhor vem a nossa vitória, né? E às vezes, ou seja, assim, de repente surgem situações em nossas vidas, queridos, que não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer diante de um problema, de repente que ele surge, e esses problemas surgem do nada, e não temos tempo para pensar ou montar uma estratégia.
E isso aconteceu na vida de Josafá. Então de repente surge, né, alguém avisando: olha, vem esses povos contra vocês. E certamente ele não estava preparado, e a gente, quando não está preparado, a gente é pego de surpresa, assim como é na nossa vida. Os problemas, eles não avisam, eles chegam de surpresa, e muitas das vezes nós não estamos preparados, nós não sabemos o que fazer naquela hora, e temos então que colocar a nossa dificuldade diante do Senhor, para que Ele então nos esclareça, para que Ele ilumine a nossa mente, a nossa visão, para que a gente possa tratar uma estratégia e confiar o nosso planejamento ao Senhor, para que dele venha a vitória. E no contexto dessa história, no capítulo 18, Josafá ele tenta fazer uma aliança, né, com Acabe, e uma aliança errada, porque Acabe era inimigo dele. Então ele começa a tentar fazer essa aliança e ele quase perde a vida dele. Tem uma guerra ali, ele quase perde a vida dele, ou seja, Josafá quase perde a vida dele tentando fazer uma aliança errada, e essas alianças, elas, em dado momento, elas se davam sempre por casamentos, né? Filho de um com filho do outro, para poder fortalecer o seu exército e as suas defesas. Então, se aliançavam geralmente através de casamentos. Ele tentou fazer essa aliança ali, né, com Acabe, e ele quase perde a sua vida. Se você quiser estudar, isso está escrito lá nesse mesmo livro, né, de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 31 e 32. E ali Acabe, ele morre. Acabe morre, mas ele sobrevive. Josafá sobrevive. E acho que Josafá, ele aprende essa lição, né, de pelo menos não fazer aliança ou alianças erradas. Quantas das vezes as pessoas querem fazer alianças erradas, né? Fazer amizade errada, tentando se proteger de alguma coisa e se apega a coisas erradas na vida. E está aqui um exemplo: não devemos fazer alianças erradas, né? Eu acho que Josafá, ele aprendeu essa lição. E quais foram as reações então, ou as atitudes do rei Josafá? Primeira coisa que a gente vê no verso 3, que diz assim, olha: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então a primeira atitude de Josafá veio nele o que? O temor ao Senhor. E Provérbio 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a primeira coisa que acontece, né? A primeira atitude de Josafá diante da luta, diante da adversidade, é ele temer ao Senhor. E sabendo que o provérbio diz que o temor ao Senhor, do Senhor, é o princípio da sabedoria, então nós temos que ter como princípio da nossa sabedoria temer ao Senhor. Não só no tempo da adversidade, mas em todo o tempo. Se nós queremos ser sábios, nós temos que temer ao Senhor, porque dele vem a sabedoria. Tiago diz que a sabedoria vem do Pai das luzes, que nos dá e não nos lança em rosto. Porque inteligência é uma coisa, né? Intelecto é uma coisa, né? É buscado, é aprendido, mas sabedoria é dada por Deus. Sabedoria é dada por Deus. Então ele começa então dando um exemplo para a gente. Olha, diante de uma adversidade, olha, nós temos que temer ao Senhor. Não podemos nos esquecer do nosso Senhor, não podemos esquecer do nosso Deus, nós não podemos nos esquecer do nosso Cristo, que entregou a vida dele no Calvário, por mim e por você, que lutou as nossas lutas, né? E nos deu como vencedor quando foi cravado naquela cruz do Calvário. E ele ali, então, ele assina um termo de vitória para cada um de nós. Então a primeira lição que ele dá para nós nessa noite, através desse texto, no verso 3, é que Josafá, ele temeu, e continua dizendo que pôs-se a buscar ao Senhor. Ele não buscou nenhum homem, ele não buscou nenhum armamento, diz que ele buscou ao Senhor. E começo a pensar aqui, né, nos pormenores, será que Josafá, ele não estava temendo ao Senhor? Será que Josafá não estava buscando ao Senhor? Ou não estava temendo como deve se temer? Ou não estava se buscando como deve se buscar? E fica esse questionamento. Porque muitas das vezes parece que a nossa fé, só aumenta, ou o nosso temor só aumenta, a nossa busca só aumenta quando as lutas vêm. E Josafá aqui demonstra isso, que ele começa a buscar o Senhor, diz que ele teme ao Senhor, né? E ele então começa a entender a importância da unidade, a importância de chamar todo o povo,
E assim como nós, na nossa vida, né, nós passamos por uma dificuldade dentro da família, a gente precisa chamar toda a família, olha, me ajudem porque eu estou passando por a situação XYZ e preciso da ajuda de vocês, eu preciso que nesse tempo a gente viva nessa unidade, que vocês me abracem nesse tempo. É igual no tempo da consolação, né? Hoje, minha tia lá, enterrando seu filho, é um tempo da unidade, um tempo da família, todo mundo voltar o olhar para ela e falar assim, olha tia, nós estamos orando pela senhora, nós estamos aqui para o que a senhora precisar, né? Levando uma palavra de consolo, levando uma palavra de abrigo, que nessa hora a gente precisa, no momento de adversidade, no momento de perda. Então Josafá ele começa a olhar para esse lado, então ele diz que ele convoca o povo, no verso 4, diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Então o povo ele se ajunta, ele forma essa unidade, olha só, essa luta é nossa, né? Olha, vamos nos juntar para a gente ver o que a gente vai fazer, para a gente se fortalecer, e diz que juntou a pedir socorro ao Senhor. O meu socorro vem do Senhor, né? Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eles começaram a pedir socorro ao Senhor. Também toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor, ou seja, eles se juntaram numa unidade, num pensamento, numa vontade. E então ele começa a dar essa importância à questão da unidade. Isso também fica para a gente também como aprendizado, né? A questão de se unir e pedir socorro ao Senhor. Ele pede socorro ao Senhor. E do verso 6 ao verso 12 nós vimos a oração que ele faz, uma oração de fé, uma oração de esperança, uma oração entendendo que havia uma promessa feita para Deus ao seu filho Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias. Havia promessa dada a Abraão que repercutiria, falei tudo errado aqui, que chegaria até os seus descendentes, a bênção da família, a bênção da proteção. E eles então, ele através dessa oração, ele começa a falar com o Senhor, como na verdade, ele não estava lembrando ao Senhor, ele estava lembrando a ele mesmo de tudo aquilo que havia de promessa, né? Que Deus protegeria ele. Olha, nessa casa aqui, o teu nome, ele não fala que é a casa, que é o templo que tinha poder, mas era no nome de quem foi feito aquele templo que tinha poder, que eles poderiam se escorar, que eles poderiam se ancorar naquele Deus Todo-Poderoso. E ele fala, ó, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 9. Olha a palavra de fé, de esperança, de expectativa que ele dá nessa oração. E ele está trazendo à memória tudo aquilo que Deus fizera historicamente, e não hipoteticamente, mas fizera ali ao povo. Ele então nessa oração, ele conclama o céu, ele conclama a Deus, ele faz com que essas pessoas sejam encorajadas. Assim como nós temos a expectativa de voltar ao templo, não que o templo ele seja, tenha poder nele por si só, mas o nome que ele representa, que é o nome do Senhor, e a gente se reúne ali como congregação, como corpo de Cristo, para louvar e para exaltar o nome do Senhor, porque a gente sabe que aquele lugar ele foi construído para louvar e exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. A gente estou entrando para esse particular, até porque pela falta que o povo está sentindo, de estar nessa unidade, de estar nessa adoração, de estar nessa junção como corpo de Cristo, juntando os nossos dons e talentos para exaltar o nome do Senhor, que está acima de todo o nome. E Josafá então ele faz essa oração, eu creio que vem da alma, das entranhas dele, e fala, Senhor, eu estou lembrando de tudo o que o Senhor fez por esse povo. Esse povo tem que acreditar que a nossa luta ela não é nossa. Esse povo tem que acreditar que do Senhor vem a vitória. E quando o povo clama, o Espírito de Deus age. Quando o povo clama, o Espírito de Deus age. Deus age no meio da congregação. Deus age na nossa vida.
E no verso 14 diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e fala através de um músico, neto de Asaf, chamado Jaziel. Ele fala através daquele homem, porque nós sabemos que nesse tempo o Espírito Santo não havia sido derramado sobre todos aqueles que creram, como foi lá em Atos 2. Então, o Espírito ele estava sobre um ou outro, mas não era sobre todos. A gente sabe muito bem disso, cumpre-se a profecia de Joel, lá em Atos 2, né, com a efusão do Espírito Santo, e todos aqueles que creram, eles receberam então o Espírito Santo nas suas vidas. Mas então o Espírito Santo fala através desse profeta, que Deus estava no controle de tudo, assim como nós temos a palavra aqui hoje, né, para a gente ler e buscar na palavra, como a gente está buscando aqui hoje, essa revelação que está aqui, está revelada aqui para nós. A gente está lendo essa revelação do que Deus fez por aquele povo, então encoraja aquele povo através de uma fala espiritual, começa a dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas, Deus ele vai dar a vitória, Deus ele vai à frente. Então no verso 15 diz assim, olha, não temais, nem vos assusteis, pois esta peleja é do Senhor. Não, verso 15, não temais, nem vos assusteis, pois esta peleja é do Senhor. Deus então ele começa a tranquilizar aquele povo, como também ele começa a tranquilizar você e a mim. Quando a gente está em meio a uma peleja, a gente começa a orar, começa a buscar na palavra do Senhor respostas, e ele responde para a gente, olha, calma, 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 fica calmo, fica calmo, fica calmo. A gente vai acalmando o nosso coração, vai acalmando o nosso coração, e Deus vai mostrando para a gente a resposta, vai mostrando para a gente a saída, Ele vai consertando as situações, Ele vai aparando, né, as arestas, e nós vamos sentindo aquela tranquilidade, sabendo que o Espírito de Deus está falando conosco, sabendo que Deus está preparando a vitória para nós, que de antemão já está preparada. E essa palavra ela é muito forte, não temais. Mas esse temais aqui não é daquele temor que nós falamos que Josafá teve, mas um temor aqui é de medo. Mas não um temor de adoração, de reconhecimento da grandeza do Senhor, mas aqui era medo. Não temais, não tenha medo, não se assuste. Tanto é que ele entra com outra palavra, não temais, nem vos assusteis, pois esta peleja é do Senhor. Meu amigo, meu irmão, coloca a tua peleja na mão do Senhor. Coloca a tua luta na mão do Senhor. Eu não sei que peleja que você está enfrentando, que luta que você está enfrentando, mas eu espero que o Senhor te responda da mesma forma, dizendo para ti, esta peleja é dele. Entrega a ele. Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu creio nessa palavra. E o verso 17, então, ele continua dizendo, olha, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, vede. Então ele coloca aqui, no verso 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí ele coloca aqui três imperativos, olha só. Nesta peleja não tereis que pelejar. Primeiro, parai. E muitas das vezes, em meio a circunstâncias difíceis da nossa vida, o que a gente menos sabe fazer é parar. E a gente tem que aprender com o Senhor, olha só, para um pouco, peraí. Está numa correria tremenda, você não vai conseguir resolver nada, para. Vou falar igual uma sobrinha minha, falava assim, stop. Ela falava para mim, stop. Que era para a gente poder parar. E o Senhor fala, olha, parai. Ele dá essa ordem, olha, parai, para, sossega. Dá um tempo, espera aí. E tem tempo na nossa vida, em meio a dificuldade, que a gente tem que parar, para poder a gente se centrar, né, colocar os pés no chão, para poder ver o que a gente vai fazer esperando no Senhor. Depois, estai em pé. Primeiro, parar e depois estar em pé. Até porque muitas das vezes as situações difíceis da nossa vida, as nossas lutas, fazem com que a gente
caia, se prostre, ou não creia mais que a vitória um dia virá. E ele fala assim, olha, peraí, olha, não vai correr, não vai... E em dado momento também, olha, se levanta, peraí, não se prostra, não se amedronte, não fique com medo, calma, eu estou no controle. E depois ele diz, vede, e vede a salvação, né? Então ele já está de antemão, diz, olha só, a vitória virá, a vitória já é certa, aguarde, acalma, não se assuste, não temas. E essa palavra para nós, no meio da nossa correria, né? No meio da correria da vida, no meio da dificuldade, olha, vamos parar, vamos falar com o Senhor, ora, se concentra, né? Aí depois, olha, não se prostre, não deixe com que a dificuldade faça com que você tenha uma prostração. E você então vai ficar de pé, estar de pé, e você vai ver, já dando a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E essa palavra é tremenda, porque, meu amigo, meu irmão, olha, não é fácil quando a gente está enfrentando um problema. Eu fico assim, sem entender muito bem, quando alguém está passando um problema, as pessoas colocam só facilidade, como se a vida fosse só facilidade. Olha, não, as lutas vêm, e elas vêm forte. Então a gente tem que entender a pessoa que está passando por aquela situação, e dando ela encorajamento, mas entendendo que as dificuldades elas vêm, às vezes, de forma sorrateira e pesada, batendo forte na gente. Mas Deus, Ele lança essa palavra de encorajamento. Olha, olha, está de pé, você vai ver, você está vendo. E o verso 18 e 19, vamos ler. Diz então que Josafá e o povo, então, eles adoram ao Senhor. Verso 18 e 19 diz assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Se prostrou com o rosto em terra, num sinal de humilhação. Olha, não tem nada maior do que eu nesse momento, Senhor. Eu sou o menor dos menores, eu estou deitado aqui com a minha cara no chão, para dizer que o Senhor é maior do que todas as coisas na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor. E prostra então, né? Eu penso que signifique isso, entendo que significa isso, essa humilhação, esse colocar o rosto em terra, que significava isso, adorar, se humilhar. E diz então, continua então, prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E não só se lançaram perante ao Senhor, também eles viram o seu rei, viram o seu líder ali dando exemplo. Olha, eu vou botar meu rosto na terra, no pó, e vou louvar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. E o povo então, vendo aquilo ali, eles dizem que eles passam a adorar ao Senhor. Começam a adorar ao Senhor. Não sei de que forma eles estavam adorando, mas a palavra do Senhor diz que eles estavam adorando ao Senhor. E no 19 diz, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel. Aí aqui sim, já começam a louvar com canções de exaltação ao Senhor e de adoração. E o texto, ele é categórico em dizer que com voz muito alta. Ninguém ficou ali cantando. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então levaram a voz, encheram os seus pulmões de ar e soltaram a voz, Senhor, Senhor, em Tua presença, reunimos-nos aqui, Senhor, o Senhor é bom, a Sua benignidade dura para sempre. Eles encheram o pulmão e cantaram com voz alta. Oh, glória a Deus. E no verso 21 diz assim, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, né? Aí até que eu cantei aqui no hino, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Eu creio que eles começaram a cantar, a louvar e exaltar o nome do Senhor, e eles foram à frente dos armados. Estavam cantando a vitória. Josafá coloca os cantores na frente da batalha. Na frente da batalha nós sempre temos que colocar o louvor e a adoração. É o aprendizado que Josafá coloca para nós, deixa para nós aqui, prevista nessa palavra aqui de Crônicas 20. Vamos adorar, ao invés de reclamar, vamos clamar, tira o re, fica só clamar. E muitas das vezes nós ficamos só reclamar, tira o re e começa a clamar, começa a louvar, começa a exaltar. Em tempo de guerra nós temos que louvar, nós temos que exaltar. Essa é a lição que fica para nós. E o verso 22 diz que quando eles começaram a adorar ao Senhor, Deus causa uma confusão no meio dos inimigos. Diz assim que eles começaram, você pode ler aqui no verso 22, que assim que eles começaram a louvar e exaltar o Senhor, Deus causou uma confusão no meio dos inimigos. Olha o texto comigo. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha aí. Eles começaram a louvar e exaltar, e no mesmo tempo significa, olha, louve, exalte, adore, que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus ele está agindo, Deus ele está fazendo o que tem que fazer. Deus ele nunca deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele ensina a nós também, a nós fazermos aquilo que nós temos que fazer. Mas o que ele tem que fazer, ele coloca para nós que você não tem como fazer, porque tem coisa que é causa impossível. Mas o louvor e a adoração faz com que mova céus e terra a favor da nossa vida. No meio das nossas guerras, das nossas batalhas. Diz que no mesmo momento, não foi ontem, anteontem, não foi assim daqui 10 anos, não, foi no mesmo momento. Automaticamente, quando você começa a louvar e exaltar o nome do Senhor, você toca o coração de Deus. É automático. É automático, irmãos, quando a gente começa a louvar e exaltar o nome do Senhor, principalmente através dos cânticos, que a gente louva de toda maneira, mas através dos cânticos, quando a gente começa a cantar cântico de exaltação ao Senhor, que era o que eles estavam fazendo aqui, porque diz que foi com alta voz que eles estavam cantando, certamente também levantaram palavras de oração, mas aqui ele muda o rumo, porque prova para a gente que aqui são louvores de adoração, porque ele começa a falar dos cantores. Então não tem como ser uma palavra aqui de gratidão ou assim, uma palavra de oração, porque já falou isso um pouco antes. Aqui ele está falando mesmo da questão da adoração através dos cânticos. Eles começam a louvar e exaltar, e a gente sabe que quando a gente começa a louvar e exaltar através dos cânticos, como a gente se sente bem. Eu falei isso aqui esses dias atrás. E a gente se sente bem, imagina Deus, o Senhor dos Senhores que nos criou para isso, Ele vendo os filhos dele nessa terra louvando e exaltando o nome do Senhor, enquanto muitos não reconhecem a grandeza do Senhor, não reconhecem o senhorio de Deus nas suas vidas, fazem tantas outras canções que não adoram ao Senhor, coisas até bonitas, como a gente tem visto aí pessoas elas convivendo mais com canções que não são de adoração do que com as canções de adoração. Eu falo para você, olha, tem muita coisa bonita assim, não posso negar, mas olha, eu em detrimento ao que é bonito e ao que adora, eu vou adorar. Eu quero adorar. Olha, eu quero coisas que me levem a adorar o Senhor. Eu posso até achar uma canção bonita, mas eu tenho que pedir para que nos meus lábios não fique canções só bonitas, mas que fiquem canções bonitas e de adoração. Que os meus lábios professem, confessem, cantem, exaltem e louvem ao Senhor. Deixa o bonito para lá e vamos para a adoração. Ou que esse bonito venha para a adoração. Porque se não for para te adorar, para que eu nasci. É uma canção que tem aí que fala essa verdade. Então, causa essa grande confusão no verso 23 e 24, que a gente leu, que começa lá no verso 22, quando eles começam a louvar e exaltar, adorar ao Senhor.
E no verso 25, quando Josafá chega e o seu povo chega ao local, só restou recolher os espólios de guerra. Diz que eles levaram 3 dias, irmãos. 3 dias para recolher todo o espólio de guerra pela grandeza da quantidade. Aqui está a restituição. Deus restituiu aquele povo. E aquele povo não lutou, ele colocou o exército na frente, é de onde vem o adágio popular, cantando a vitória, né, antecipada, né? Tem um adágio popular que fala assim, né, cantando a vitória antes da hora, mas aqui é o contrário, é cantando uma vitória antecipada, porque já tinha a certeza de que essa vitória ela seria dada pelo Senhor, pela fé e pela expectativa de tudo aquilo que fora falado lá no meio do arraial por aquele homem, da parte de Deus. E a palavra de Deus ela está recheada de instrução para mim e para você. Preconizam coisas aqui para a minha vida, para a sua vida. E a gente tem que entender que do Senhor vem a vitória, que o Senhor luta as nossas lutas, que o Senhor nos faz vencedores em Cristo Jesus. Isso não pode sair da nossa vida, isso não pode sair do nosso coração. Se você é mais que vencedores, porque é em Cristo Jesus, porque sem Cristo nós somos perdedores, nós não vamos ganhar nada. Então, verso 26 diz que não se esqueceram de agradecer. No 4º dia se juntaram no vale de Beraca, né, e agradeceram. Verso 26, para a gente ver aqui. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar, o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Até ao dia de hoje. Eles não se esqueceram de, depois da vitória, agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Será que todo mundo faz isso? O Senhor luta por ele, dá a vitória a ele, restitui aquilo que ele havia perdido, dignidade, família, trabalho, a própria saúde. E depois ele se esquece de agradecer. Não, nós temos que ser gratos. A palavra nos ensina que nós devemos ser gratos. E no verso 26, no 4º dia, eles se ajuntaram e ali louvaram o Senhor, com certeza reconhecendo que a vitória vem do Senhor, que a nossa vitória vem do Senhor, que você reconheça que a sua vitória ela vem do Senhor. Se não veio ainda, está vindo da parte do Senhor. E o verso 27 diz que a paz e a alegria tomou conta daquele povo. Olha só o verso 27, para a gente finalizar. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. A alegria tomou conta daquele povo. Olha, o nosso Senhor é maravilhoso. Olha o que Ele fez para nós. Olha, daqui a pouco eles estão chegando na cidade, aí começam a mostrar tudo aquilo que Eles restituíram. Olha, meu filho, olha aqui. Olha, nós conseguimos tudo de volta. Olha isso, olha aquilo. E os filhos foram vendo como princípios da vitória que Deus pode dar na vida daquele pequenino, aquele jovem, e vendo aquela situação e com certeza alegrando seu coração e tendo confiança cada vez mais que Deus age por nós em todo o tempo. Amém, queridos? Confia no Senhor, espera no Senhor, espera nele. Do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória, meus irmãos. Mais uma vez, nós vimos o poder da oração e do louvor. Não deixe de orar, não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de confiar. Ouça o Senhor, né? A palavra está revelada, está escrito. Busque no Senhor, busque, use a Bíblia como regra de fé, mas não só regra de fé, mas principalmente de prática. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus possa fortalecer você, encorajar você, eu encorajo você a buscar ao Senhor, né? E a confiar que do Senhor vem a vitória. Amém?
Nosso Deus é o Deus do impossível. Encerramos esta mensagem nesta noite agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele há de fazer, não é isso? Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Amém? Agradeça ao Senhor, agradeça, agradeça e agradeça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas. Deus abençoe as igrejas aqui representadas. Orem pela nossa família, que está enlutada. Eu estou orando por você e pela sua família também. Conte sempre com o nosso apoio, com a nossa oração. Vamos finalizar com uma oração de gratidão. Amém? Ore aí, ore por mim, eu oro por você, ore pelas igrejas aqui representadas, pelas famílias, e que passe logo tudo isso para a gente retornar ao nosso culto presencial. Se tudo concorrer bem, a gente deve estar voltando aí no dia 5. Estamos aguardando alguns detalhes. Se Deus quiser, estaremos retomando aí o culto presencial dia 5. Vamos orar em gratidão. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, porque o Senhor tem nos dado a vitória, do Senhor vem a vitória, e essa história de Josafá nos ensina muito, Senhor. A gente colocar ou trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, do que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa que aqui está, a igreja aqui representada, seus pastores, seus familiares de uma forma geral, os nossos sonhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que os nossos sonhos se tornem realidade. Obrigado, Deus, pela proteção nesse tempo. Obrigado pela nossa saúde. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela nossa vitória, Senhor. Obrigado, Senhor. Nossa palavra aqui hoje é de gratidão. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Salmo 37:5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Do Senhor vem a vitória. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz. Até a próxima.